Olá, eu me chamo Padre Júlio, eu sou membro consagrado da comunidade de Aliança, com Promessas Definitivas, sou da missão de Santo Amaro, em São Paulo, e me pediram para dar um testemunho sobre o estado de vida, né, do sacerdócio, dentro de uma formação sobre a teologia do corpo, o significado esponsal do corpo. Nosso corpo também que é um instrumento de amor, né, e um instrumento de comunicação, onde nós podemos comunicar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e comunicar para o amor, né? Criados por amor e para o amor, o nosso corpo ele é um instrumento de amor, ele é um instrumento de diálogo, ele é um instrumento de comunicação. E na minha história pessoal, Deus me chamou para ser padre, para ser sacerdote. Aí eu vou dar uma pequena partilha, um pequeno testemunho, muito simples, mas que espero eu que possa ajudar você também, que também busca discernir a maneira como Deus lhe escolheu para se doar, para se comunicar, para se ofertar através também do estado de vida, através também daquilo que Deus lhe chama, né, a trilhar. Bom, o meu discernimento começou cedo e é interessante que eu pude descobrir a minha vocação dentro do seio familiar. Então, assim, Deus permitiu que eu pudesse ver também a importância da família, né, dentro da minha vida. Graças a Deus, a minha mãe, né, ela teve a experiência com Deus, a infusão do Espírito. Mudamos para Minas Gerais em 1982 e nessa ocasião nós morávamos no Vale do Paraíba, na cidade de Pindamonhangaba, né? Por causa do emprego do meu pai, né, como bancário, Banco do Brasil, cada 5 anos a gente mudava de cidade, mudava de local. E ela teve a experiência dela, que mudou a sua vida, né? A experiência marcante, fundante da efusão do Espírito. E fomos para uma cidade pequena em Minas Gerais, uma cidade perto da Bahia. E lá ela, assim, com a sede de querer continuar essa experiência, de continuar bebendo, ela começou a se reunir apenas com a gente. Pegávamos os livrinhos de música, de canto, e ela ensinava os cantos, rezava, né? Foi nos ensinando a gente a rezar, fez um grupo de oração na própria casa, na própria família. E eu lembro que meus irmãos mais velhos, a minha irmã, que hoje é freira, teve a experiência de Deus lá, né? Ela se sentiu tocada e se emocionou, teve a infusão do Espírito. E a faxineira da casa que trabalhava conosco, ela vendo a gente rezar, ela se convidou para participar conosco. E a minha mãe, né, aceitou, mas depois ela foi convidando outras pessoas, daqui a pouco a casa estava cheia e a minha mãe se viu obrigado a contar para o padre, né, porque não podia continuar dessa maneira. E aí o padre pediu que fosse na igreja, né, fosse na sacristia no primeiro momento. E depois a sacristia encheu e ela teve que ir para a igreja, né? E aí diante disso, ela já assim muito aflita, porque não sabia bem como fazer, imagina, ela tinha tido a experiência dela, mas nunca havia coordenado nada, né? Então quando fomos nas férias, ela comentou isso, acho que uns 2 anos depois que nós já estávamos já morando nessa outra cidade. E aí o pessoal da cidade de Pindamonhangaba, onde moramos, se dispôs a ir lá e fazer uma experiência de oração com a anuência do padre, né? Então ela fundou a renovação carismática nessa cidade. E nessa ocasião eu também tive a minha experiência com Deus, né? Na experiência de oração, tinha lá meus 15 anos, né? Meus 15 anos mais ou menos, né? E foi uma experiência muito forte. Eu lembro que nossa, eu tive um grande desejo de Deus e era um grupo grande de adolescentes. Realmente a cidade teve uma experiência muito forte, né, de conversão com a ida da renovação carismática, do grupo de oração na cidade. Fazemos jejuns, a gente acompanhava as aparições de Medjugorje, né? Então a gente jejuava na sexta-feira pão e água, rezávamos rosário. Era uma vida bem, bem intensa, profunda, né? Uma vida espiritual. Então, nesse contexto, eu lembro-me que comecei a procurar a vontade de Deus, né? O desejo de perceber o que Deus queria para mim. E eu lembro que participando de grupo de oração, eu me sentia assim ainda incompleto. Era uma sensação assim de que faltava algo. Eu não sabia bem o que era. Já exercia os dons, né, meus 15, 16 anos, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa. Uma sede de ser mais pobre, de ser mais de Deus, né? Uma sede de mais oração. E eu lembro que não era só eu, alguns jovens também tinham essa sensação.
E aí, conversando, partilhando entre nós, com minha mãe, elas falou, olha, acho que Deus está chamando alguns de vocês para, né, dar um passo a mais, né? E aí nós criamos um grupo vocacional. E esse grupo vocacional a gente ia na diocese, que era uma cidade uns 150 quilômetros da cidade onde nós estávamos, e que o bispo era o bispo que depois se tornou o bispo de Santo Amaro, Dom Fernando Figueiredo. Aí nós começamos a ir, né, todo ano, acho que era 2 vezes por ano, se eu não me engano, a encontros vocacionais. E eu fui então me percebendo, né, que Deus me chamava para esse chamado, para esse chamado específico de ser sacerdote, né? Através também de algumas moções, né, que Deus colocava através dos irmãos em grupo de oração. Eu sentia assim um desejo também de transbordar, de anunciar o evangelho, de testemunhar. Era tímido, mas eu sentia esse desejo é, de mostrar Deus conhecido, né? Eu lembro que essa sede era uma coisa muito forte, né? Eu queria fazer com que Deus fosse conhecido, com que Deus fosse amado, né? Com que as pessoas também tivessem essa experiência que eu tive. E isso movia o meu coração a buscar o que Deus estava querendo para mim, né? Ainda não havia admitido que Deus queria que eu fosse padre, né? Eu fui entrando nesse desejo e começou a vir a interrogação: será que Deus me chama a ser sacerdote? Eu posso dizer que a gente vê claramente no nosso caminho que não é a gente que criou, que inventamos isso, é uma surpresa que vem realmente de Deus, né? Não é uma coisa que a gente nem imaginaria, né? Mas isso é algo que vai entrando na nossa vida e que vai nos interpelando, né? Vai nos interpelando. E aí eu me senti interpelado realmente por Deus, né? Que Deus queria algo mais de mim, né? E meus 17 anos depois a minha família mudou e aí eles foram para uma cidade no interior do estado de São Paulo. E aí eu também fui com eles, mas cheguei lá não tinha o curso que eu estava fazendo, que era contabilidade no segundo grau, né? E aí eu rezei com minha mãe e eu lembrei que um seminarista de Teófilo Otoni tinha sugerido que eu já ficasse lá, fazendo a terceira série do segundo grau, morando numa paróquia. E ele perguntou por que já não fica aqui, se prepara para o seminário em vez de ir lá para São Paulo, né? E aí, diante dessa pergunta, dessa sugestão que ele fez, eu me senti também interpelado. Sentamos e rezamos, né? Eu e minha mãe, e pedimos que Deus desse um sinal, né? E aí Deus falou, né? Foi uma profecia muito forte, né? E eu lembro que eu senti uma dor, né? Assim, como um parto, né? Como se eu não fosse mais da família, entre aspas, né? Como se eu tivesse sido separado, né? E que Deus estava me chamando a deixar minha casa, deixar minha família. E a minha mãe teve a mesma sensação, ela, né, também teve, nós choramos, né? E ela falou que sentiu que estava me perdendo, né? Me perdendo para o reino de Deus, né? Que estava me perdendo para Deus. Então ela sentia essa dor e ao mesmo tempo uma alegria, né? Foi a mesma sensação, o mesmo sentimento. E aí Deus nos falou também, profecia, deu algumas visualizações. E aí eu realmente tomei essa decisão, né? De abraçar o chamado de Deus, né? De seguir aquilo que Deus me chamava como sacerdote, né? Para me preparar para o sacerdócio, né? Eu lembro também que Deus me deu uma passagem, né? Quando eu rezava sozinho, e essa passagem ela sempre me acompanhou, foi muito forte também, que era Isaías capítulo 49, do versículo 1 ao versículo 6. Essa passagem, Deus dizia, né? Eu vou ler aqui para vocês, a passagem de Isaías 49. Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento. Ainda no seio de minha mãe, ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada. Cobriu-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante. Guardou-me na sua aljava. Disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo, foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala, ele que me formou desde meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta a Jacó e reunir-lhe Israel.
porque o Senhor fez-me esta honra, e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações para propagar minha salvação até os confins do mundo. Essa passagem, ela calou fundo, né, no meu coração, e também outras visualizações que eu tenho até hoje escrito num caderno, né, que a gente anotava. Então, assim, com o auxílio dos carismas e dentro do seio familiar, né, sobretudo com a minha mãe sendo esse grande instrumento, né, de Deus, eu pude perceber que Deus me chamava para uma consagração particular para ser sacerdote, né, e assim eu abracei o chamado com meus 17 anos. Fui morar numa paróquia lá em Toffoli Otoni, no nordeste do estado de Minas Gerais. Minha família havia mudado para o interior de São Paulo, como eu disse, né? E parti, senti que eu já não seria mais assim, eu não estaria mais com a minha família, né? Foi uma despedida e que senti no meu coração que não tinha volta, né? Que eu iria para a família para visitá-los, né? Então foi esse sentimento de parto, né? E ao mesmo tempo uma alegria, né? Com o sofrimento, né? Por causa dessa sensação de partida, eu deixei minha família e fui para a paróquia. Fiz a terceira série do segundo grau como curso técnico de contabilidade e depois eu entrei no seminário em Minas. Nesse ano que eu entrei no seminário, Dom Fernando foi transferido para Santo Amaro e aí ele também havia convidado eu, um seminarista que tinha família no Rio e um que tinha família no Paraná. Ele falou que nos acolheria se nós quiséssemos ir, né, para ficar mais perto da família. Da mesma maneira que eu aprendi a fazer com a minha mãe, de novo, eu rezei em Minas, ela na cidade onde estava morando, rezamos e sentimos no coração, Deus também nos deu sinais de que eu deveria acompanhar o Dom Fernando. Eu estou na Diocese de Santo Amaro até hoje, né? O Dom Fernando é o nosso bispo emérito, ele terminou o tempo dele de episcopado, né? E hoje ele é bispo emérito, ele aposentou. E temos um outro bispo, Dom José Negri, né? É, posso dizer que eu sou feliz, né? Esses sinais que eu tive há tantos anos, eu vou fazer 25 anos de padres esse ano, nesse ano de pandemia, né? Eu vejo como que Deus foi fiel e eu posso ver como que esses sinais são vivos ainda na minha vida, né? A gente vê realmente essa condução de Deus e eu me sinto completo, me sinto feliz. Eu entrei novo, né? Com 17, já fui morar numa paróquia e com 18 anos entrei no seminário, 17 para 18. No seminário tive lutas, né? A gente se apaixona, a gente sente atração, né? E tudo isso aí, graças a Deus, a gente não muda, a gente entra inteiro, né? Graças a Deus, né? Mas sempre muito claro, né? O chamado de Deus e que eu poderia renegar o chamado, mas Deus me escolheu, me chamou para ser sacerdote, né? O sacerdote ele é chamado a ser esse ministro, né, do altar, né? Podemos dizer que a nossa vida é como um altar, né? Através das nossas mãos, Cristo se faz presente pelo seu corpo, pelo seu sangue. A reconciliação também acontece, né? Absolvendo os pecados. E a nossa vida é uma oferta. A nossa vida é chamada a ser como um altar, como uma hóstia viva. É através da doação aos irmãos. E essa sede que eu sinto, né, que eu sentia quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu vejo elas assim saciada, mas não plenamente, né? Porque a gente vê um mundo a ser evangelizado. Mas hoje eu anuncio o evangelho, eu prego o evangelho, eu torno Deus conhecido e é lógico que me sinto ainda interpelado, porque diante do mundo que muitas vezes não acolhe, mas que a gente é chamado a anunciar, a convidar, e eu vejo assim realizada essa sede, né? Mas que durante a minha vida inteira irei exercer esse chamado, anunciar o evangelho, santificar as almas, como diz a passagem de Isaías, somos chamados a ser para o mundo um sinal, né? Ser uma luz para as nações, para os irmãos, anunciando o Evangelho de Cristo. Me sinto feliz, né? Doando a mim mesmo. E através do corpo, que é esse instrumento também de comunicação, esse instrumento de doação, aonde com o nosso esforço, com a nossa palavra, com a nossa mão, com o nosso ser, com o nosso corpo, nós vamos ao encontro dos irmãos, anunciando Cristo, anunciando o Evangelho, testemunhando a nossa fé. Vale a pena, né? É muito bom corresponder com nossas fraquezas, com nossos pecados,
mas também corresponder com o nosso desejo àquilo que Deus nos chama, àquilo que Deus escolheu para nós desde toda a eternidade. Que Deus ilumine você também e que você possa sempre acolher o chamado de Deus para a sua vida, acolhendo também os sinais, né, que Deus vai manifestando na sua vida e na sua história. Deus abençoe a todos nós. Shalom.